Então vamos lá, meu nome é João Lucas, mas pode me chamar de Zero. Esse aqui vai ser um pequeno guia mais ou menos de como funciona o ManyChat e como que a gente deve utilizar ele para fazer dinheiro ao todo. Eu já fiz um vídeo semelhante a esse, mas foi sobre o Telegram. Esse vídeo aqui ele vai ser um pouco mais simples, porque querendo ou não, o ManyChat em si ele já tem toda a estrutura pré-pronta do que a gente deve fazer. Então a gente só vai dar alguns pequenos ajustes e correções ao todo. Bom, um dos assuntos que a gente deve falar antes de citar o ManyChat é que eu tenho dois avisos na verdade. Estou abrindo vagas na minha agência de social media. Eu trabalho já nesse ramo há um tempo e agora eu pretendo expandir um pouco o meu negócio. Eu normalmente trabalho com empresas locais da minha região, aqui da minha cidade, mas eu acabo vendo que isso em si, por mais que seja algo que acaba sendo bom, eu posso já mudar. No caso, já fazer algumas pequenas diferenciações no mercado. Então, para corrigir isso já e poder praticamente ajudar mais pessoas, porque uma coisa que também estava acontecendo era as pessoas entrar em contato comigo querendo fechar uma mentoria. Sim, eu fechava essas mentorias ainda com um valor apenas simbólico, o que normalmente eu não pretendo fazer sempre. Então, se caso vocês querem praticamente continuar tendo aulas comigo em si, eu vou começar a cobrar um pouco maior esse preço, porque não é algo que eu tenho a disponibilidade. Eu não tenho muito tempo. Eu acabo tendo que gerenciar duas empresas de marketing, tem um mercado ainda que estou dando uma olhada ainda por cima, fora que eu também ainda trabalho. Então, o meu tempo, contando escola ainda por sinal, eu fico 12 horas sem poder ter contato algum em redes sociais nem nada. Então, só nessa parte eu já tenho uma determinada correria, entre outras partes, porque depois que eu chego em casa normalmente já tenho coisas para resolver. Então o meu tempo ele tá escasso, eu não posso ficar simplesmente cobrando R$ 100 por mentoria, porque isso não é um valor digno. Eu tô trabalhando com vocês, eu tô tendo uma correria, eu não estou sendo valorizado. Então quando vocês forem entrar em contato comigo, eu quero que vocês entendam. Eu fecho a mentoria, sim, e a mentoria vai valer no mínimo uns 2, 3 meses. Mas não vai ser barato. Eu não posso cobrar apenas R$ 100. Agora se fosse uma mentoria de 3, 2 meses, já com valor de entrada de R$ 500, aí sim a gente está falando de um assunto um pouco mais interessante. Porque assim eu de fato conseguiria priorizar isso de fato, porque uau, a pessoa realmente está me pagando um valor que é alto para aprender. R$ 100 dependendo da pessoa, sim, eu entendo. Situações eu entendo sobre isso, não tem problema. Mas são poucas exceções que de fato vou fazer isso. Porque se eu cobro um valor alto e eu acabo tendo que oferecer um valor menor para outro, eu acabo desvalorizando o que o outro fez. Então eu tenho que ser justo pelo menos nessa questão. Bom, agora voltando ali para a área de social media, eu tô simplesmente abrindo mais vagas porque eu acabei tendo um pouco mais de clientes. Então, tipo, eu aumentei aqui a minha demanda. Entretanto, eu já estou fazendo algumas prestações de serviços terceirizadas. Por conta disso, eu também estou aumentando o meu espaço de ampliação de clientes. Se caso você for um dono de algum negócio, seja ele físico ou digital, e precisa de um social media, um gestor de tráfego, um design, ou simplesmente um site, seja para página de vendas ou um site no geral, estou à disposição. O meu tipo de outro trabalho normalmente acaba sendo de 3 a 4 dígitos. Eu acabo não pegando tão leve assim, mas são contratos. E meus contratos normalmente duram de 3 a 6 meses. Claro que vai ter alguns serviços que são mais curtos, vai depender muito do que a gente está fazendo, mas a gente acaba fechando. Eu tô precisando de uma logo, algo assim do tipo, também fechamos, não tem nenhum problema. Isso aí em si a gente já cobra um pouco mais barato, porque é questão de, sei lá, 2, 5 horas, dependendo mais ou menos, a gente já consegue fazer. Por quê? Porque a gente vai pegar o máximo de informações possível da sua empresa, vai fazer um brand, a gente vai recapitular mais ou menos o que a gente deve fazer, o que deve ter dentro da sua logo, porque querendo ou não, uma logo não é definida apenas por uma imagem, mas sim por 3 logos diferentes, onde uma vai ser a foto, outra vai ser o nome, ou no caso uma fonte para o seu nome, para a sua empresa, e foto e nome se caso for necessário. No caso a gente vai refazer um brand que acaba sendo mais interessante. Agora voltando para o assunto no geral, ManyChat. Fazer automações com ManyChat é algo que acaba sendo fácil, mas nem todo mundo consegue. É algo que a gente consegue fazer dinheiro e fácil, principalmente se você for vender esse serviço.
e algo que eu vou literalmente ensinar aqui para vocês. Não é algo tão difícil e eu quero que vocês entendam uma coisa. Se vocês querem fazer dinheiro, vocês devem começar pelo básico. Não adianta tentar inovar o mercado se você não vende o arroz, o feijão com arroz. Então vocês devem entender o mercado, vocês devem, digamos que ter uma estrutura, uma base. Porque não adianta você tentar ensinar alguém algo novo se você não tem os seus fundamentos. Então aprenda o básico e assim você vai conseguir simplesmente conseguir expandir e ir para as outras áreas. Porque sem isso você não vai a lugar nenhum no digital. Estou sendo bem sincero e direto aqui. Bom, sem muitas delongas, só nisso aqui já foram 5 minutos. Então vamos direto. Bom, para quem não conhece o ManyChat, ele é simplesmente uma ferramenta onde a gente vai fazer automações, tanto para o WhatsApp, Instagram, Facebook e Telegram. A gente vai focar somente agora no Instagram, utilizando ainda por cima uma ferramenta geral ao todo. Eu vou simplesmente aproveitar do meu perfil, que eu criei recentemente de agência, porque antes eu acabo normalmente fechando só contratos direto no WhatsApp, acaba sendo indicação. Mas uma coisa que eu percebi é que se eu quero vender algo, eu preciso ter uma imagem. Então não adianta eu simplesmente focar aqui na criação de conteúdo no canal Dark, se eu estou trabalhando de forma profissional dentro de uma área. Então sim, eu vou ter essas duas personalidades aí, digamos entre aspas. Nossa, o áudio aqui bugou. Peraí. Sol. Tô de fone aqui, eu coisou aqui. Tá, beleza. Voltando. Uma coisa que a gente deve entender. Se você vende algum produto, serviço, ou até mesmo quer crescer sua base de seguidores e capturar dados, no caso capturar leads, a gente deve simplesmente já fazer isso de forma automática. Por quê? Porque a longo prazo você vai ter uma alta demanda, certo? Se você vai ter uma alta demanda, então logo você vai precisar de automações que facilitam todo esse trabalho e sejam mais diretos. Se você ainda não tem essa alta demanda, mas já está fazendo isso, você está simplesmente facilitando o processo que você vai ter que fazer amanhã, por exemplo. Então se você consegue simplesmente trocar essa base de funil, que é simplesmente um anúncio, WhatsApp, venda, você vai parar praticamente acelerando muito, mas muito mesmo a sua empresa. Porque o que normalmente acontece é o contrário. Então, uma coisa que acaba vinculando, vou ter que fechar aqui e abrir de novo porque tá dando um probleminha ali embaixo. Então, uma coisa que a gente acaba tendo que fazer é simplesmente já gerar as automações de forma mais concisas. Aí, ao invés de a gente simplesmente depender de um funil simples, que demora, é algo que vai demorar a converter, é algo que você tem que fazer de forma manual, mas acaba vendendo. Mas a gente pode atomizar pelo menos um pouco. E como seria? Através das redes sociais. A gente primeiro estruturaria um perfil dentro das redes sociais. E com base nesse perfil, a gente faz a oferta. Se aqui eu falo estruturadas, já é com automações e tudo. Se está estruturado, você faz a oferta. Fazendo a oferta, você vai direcionar a pessoa para o direct, onde vai estar toda a automação. E dentro dessa automação, a gente vai conseguir levar ela para algum grupo, um order bump, ou já pegar o contato dela de seguida. Normalmente a gente faz o order bump, fez a venda, comprou, vendeu, o contato dela ainda está salvo ali. Se a gente for vender outro serviço à parte, ela também está no grupo, então a gente já consegue oferecer. A pessoa não foi pro grupo, ela preferiu um desconto. No caso, ela não comprou o produto, mas a gente conseguiu fazer uma recuperação de lead. Como que a gente seria? A gente daria um desconto para ela, também iria oferecer o order bump. Se ela não comprar o order bump, tudo bem, a gente já faz a venda direta mesmo e pega o contato para a próxima venda. Então a gente tenta, digamos que abordar e manter o máximo de clientes possíveis. A pessoa pode não ter comprado agora, mas amanhã ela pode comprar. Talvez seja questão de dinheiro, então isso acaba sendo coisas que a gente deve dar uma olhada e analisar com determinada certeza. Tá, aqui dentro do ManyChat, vocês iriam clicar aqui, caso vocês ainda não tenham uma conta, vão clicar no Google, entrar na conta que vocês estão utilizando. Eu vou utilizar essa aqui. Pronto, já estamos aqui dentro. Aqui dentro, a gente vai simplesmente clicar já no perfil onde que a gente está, o administrador, e vamos atrás da automação.
Aqui vocês vão ver que já tem algumas automações, porque de fato, esse perfil ele já está sendo, digamos que, gerenciado. E qual é o nome do perfil? Eu já vou falar pra vocês. Little John. Por que Little John? Olha, eu já tenho canais darks, não somente a Vaga Zero, mas outros. Então, pra não depender somente de canais darks, eu preferi manter uma identidade. A foto é minha e teoricamente não é minha. Sou eu na foto, mas não completamente. Essa foto foi utilizada em inteligências artificiais, porque vamos ser sinceros, uma foto com terno ou algo assim gera muito mais autoridade. A foto aqui ela tá lenta, né? Mas não tem problema. Aqui em si já foi montando alguma parte da estrutura. E a gente vai montar essa estrutura novamente. Só que agora para outro post, no caso outro carrossel. Vamos lá então. Nova automação. Começar do zero. Clicou. Gatilho. Publicação. Este gatilhos. Palavra-chave Little John. Essa vai ser a palavra-chave de todos os tipos de conteúdo que vai ser feito dentro dessa conta. A propósito, se você ainda não segue, aproveita aí e segue. Se não é inscrito do canal, isso aí eu não vou pedir. Por quê? Porque isso aí é algo que você vai fazer, vai se inscrever no canal, se caso você goste dos nossos vídeos. E aproveitando que eu já tô aqui, muito obrigado pelos 6.000 inscritos. Eu sinceramente não esperava alcançar esse número aí tão cedo. Pra quem não sabe, esse canal tem apenas 2 meses praticamente. E em 2 meses fazer 6.000 inscritos, olha, não é pouca coisa, sendo bem sincero. Então teoricamente a gente já tá até monetizado. Dependendo, eu vou já deixar alguns vídeos na área de membros, porque nem tudo aqui eu realmente posso postar aqui dentro. Então são coisas que eu devo ter um pouco mais de controle. Tá, vamos lá, isso aqui é mensagem para as pessoas olharem as DMs. No caso, a pessoa enviou a mensagem, interagiu lá com o post, e a gente vai enviar essa mensagem aqui já no post mesmo, marcando ela. Como seria a resposta? Opa, acabei. Direct. Eu não gosto de usar emojis. Eu normalmente gosto de trabalhar um pouco mais sério. Mesmo os meus canais darks, para terem uma ideia, eu normalmente já sigo uma camada que em si eu sou sério, mas acabo normalmente tendo mais conversas simpáticas dentro já do chat. Mas agora na área de antes dos bastidores, antes das pessoas entrarem em contato, eu prefiro ser uma pessoa mais séria. Para assim eu também manter o meu perfil. Já que eu estou falando de uma conta que seria dark, entre aspas, nada mais justo do que simplesmente agir como um. Beleza, essas são as nossas mensagens que a gente vai utilizar. Pronto. Aqui a gente não pode enviar já a mensagem. Por quê? Quando a gente está fazendo isso, a gente está terceirizando praticamente a automação. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é simplesmente colocar uma ação aqui. Essa ação, não sei se é essa aqui mesmo, é o consentimento do Instagram. Porque o que acontece? Se a pessoa ela entra em contato com a gente e a gente faz isso, tem um pequeno problema que pode acontecer. Acho que eu fiz errado, na verdade. Primeiro a mensagem, depois esse aqui e depois a gente continua a conversa. Pera aí. Então primeiro a gente usa isso aqui e disso aqui a gente faz a mensagem. Tá.
Para mais informações, agora a gente coloca ação. Por quê? A pessoa precisa entrar em contato com a gente para a gente mandar essa mensagem. Ela clicar aqui no revelar, a gente autoriza aqui o consentimento do Instagram. Senão a gente pode tanto perder a conta, como também a automação pode acabar dando um erro. Então a gente acaba precisando fazer isso para ser um pouco mais direto. Então vamos lá. Quais seriam as primeiras mensagens? Primeiro eu começaria com o nome da pessoa. A primeira vai ser abrir um site, prestação de serviço. Nossa, analfabetismo. Nome do site, a gente vai pegar esse aqui, ó. Dentro desse site eu utilizei o Typebeam para fazer ele. Ele tá bem simplesinho, bem básico mesmo, só para de fato fazer captura de leads. E como ele funciona: as pessoas vão ver esse título aqui, ler o John, mentores personalizados, sites estratégicos, posicionamento digital com foco em resultado. Provavelmente ela vai clicar aqui. Ao clicar aqui, ela vai simplesmente já ser levada aqui direto pro formulário. Até porque não tem muita coisa para responder aqui em cima. Só vai estar mostrando no social media, gestão de anúncio, criação de site, tal. Tá, beleza, voltou pro formulário. Nome completo, melhor e-mail da pessoa, número, Instagram, site ou portfólio se tiver. Sobre o projeto, ela já está atuando, ela já atuou com o negócio dela, está estruturando ou ainda está em fase de aprendizado. Qual o nicho da área? Marketing digital. Você já tem alguma presença ativa? Eu tenho no Instagram. Ou ainda não tenho nada. Então provavelmente seria só esses dois. Objetivos e direção. Provavelmente a pessoa vai escrever isso aqui. Eu quero atrair mais clientes. Beleza. Qual desses serviços você tem mais interesse? Mentoria personalizada, criação de site, organização e estratégia para as redes sociais. Pronto, tá bom. Orçamento, se ela já tem ou não, ou no momento ainda só está buscando algo gratuito. Com preferência entendida, provavelmente é o WhatsApp. Eu aqui já vou até deixar o WhatsApp, na verdade, excluir isso daqui. E se formasse num time de 90 dias, qual seria o objetivo principal? Por que 90 dias? Porque meu objetivo é fechar contrato. Como eu falei, eu gosto de trabalhar com contratos de 3 a 6 meses. Então já coloco aqui 90 dias, porque assim eu acabo já recebendo diretão aí durante os 3 meses garantido. E também, querendo ou não, já é uma ajuda para a pessoa ao todo.
Então a gente vai simplesmente pegar aqui aquele site. Little John. Copia, manda pra cá. E assim a gente já tem a nossa primeira opção. Qual seria a segunda opção? A pessoa quer aprender marca digital. E é aí que a gente monta o funil. Por quê? Aqui já tem um produto e ele já tem um funil em si. As pessoas ao finalizar ali, ela vai ser direcionada para outra área. E assim eu faço uma venda ou continuo pegando mais informações. Aqui, o que a gente deve fazer? A pessoa está simplesmente começando digital. No caso, vamos lá. Nossa, deu certinho. Beleza. Agora a gente seleciona aqui. Não pode ser o próximo passo, tem que ser isso aqui para facilitar mais. Dá para adicionar um delay, mas eu acho que a gente não vai precisar. Começando no digital. Tá. Perfeito. Não, isso aqui eu normalmente uso para vender BTB. Tá. Começando no digital. Ótimo. Detalhes. Tá, agora site, Discord, vamos aqui na beira Shadow. Nossa, desconectou o negócio, que paia. Nossa, 22 minutos, tá, não tem problema. Criar um link personalizado. Nunca vai expirar, ilimitado. Clico aqui porque eu sei que quando a gente clica no copiar a gente normalmente não copia. Então aqui a gente vai direcionar ela pro Discord. Discord. E agora a gente vai colocar um atraso. De 15 segundos. Perfeito, você já entrou? Opa, mano. Não, melhor. Agora a gente coloca mais um delay. Mas não, aqui a gente pode colocar uma mensagem. Pera aí. Ô caramba, sai. Paga isso aqui primeiro, adiciona uma mensagem. Sim. Acabei de entrar. Vamos guardar aí, acabei de entrar. Entrei agora.
Agora que a gente já fez isso. Nossa, cliquei errado ainda. Pera aí. Isso, agora foi. Esse vídeo é porque eu finalmente... Pausa o vídeo. Vem pra cá, copia isso aqui. Adiciona. Canal do YouTube. Bem simplesinho, bem básico. A próxima mensagem seria para a pessoa ela entrar dentro do nosso livro Ideia. Para quem não sabe, o livro Ideia, ele é um livro que eu fiz durante o período que eu me acidentei. No caso, estava simplesmente quebrado, literalmente quebrado. Eu fui atropelado por um caminhão, tive 4 trincos na lombar, e entre outros casos aí que deu uma BO danada. De forma bem resumida, foram 6 meses que eu acabei ficando muito tempo em casa. Eu não podia fazer nada, fiquei em cama. Então durante esse período foi o tempo que eu simplesmente foquei no digital. E eu consegui fazer um faturamento de R$3.000 em 6 a 7... o tempo que eu estava afastado do meu trabalho ao todo. Foi uma boa renda. Uma parte foi com trade, outra parte foi com digital. Eu em si consegui fazer bastante dinheiro também com digital. Acho que foi uns R$2.000 com a venda de IPTV ao todo. E ainda continuo fazendo dinheiro com a renda de IPTV, porque é algo recorrente. Também tem a venda de chips, entre outras áreas aí, e prestação de serviço ao todo. Esse aí foi o momento que eu mais fiz dinheiro na minha vida. E foi um momento que eu tive diversos tipos de experiências em nichos diferentes, de infoproduto, e-commerce, coprodução, entre outros. Dentro desse livro eu vou abordar todos esses tipos de tema que me fizeram fazer dinheiro. Então tudo isso eu abordo lá dentro. E não necessariamente lá só vai estar falando sobre isso. Porque o livro ele começa com uma base de 5 anos atrás. De quando eu ainda era pequeno, mas sempre estive, digamos, tendo influência através do marketing digital. Tendo mais facilidade. E até em si já trabalhei na área mesmo um pouco mais pequeno. A partir de uns 15, 16 anos. Então tipo, esse livro ele tá bastante completo. São 70 páginas e eu ainda pretendo atualizar ele. Quem já comprou vai ter a parte já atualizada. Quem ainda não comprou, compre agora, porque depois que eu fazer essa atualização, eu vou vender ele separadamente, porque eu vou estar ajudando esse livro, mais outros que eu acabei já desenvolvendo já, deixando prontos, para quem quer realmente entrar no marketing digital, seja para prestação de serviço, ou de fato a área de produtos, porque são os anos que mais vendem. Não estou falando de drop latam, porque eu ainda não tenho tanta experiência, nem trade, porque trade é um mercado tão arriscado que eu mesmo não prefiro recomendar. Eu falo sobre ele, eu falo que ele já me gerou dinheiro e ainda rende, de fato, mas é um mercado arriscado e eu não posso incentivar as pessoas a entrarem no mercado ao qual eu sei que a chance dela perder mais dinheiro é muito maior do que a rentabilidade que ele pode gerar a curto prazo. Porque para a gente ganhar dinheiro com trade pode demorar cerca de 5 a 2 minutos, mas para perder é a mesma coisa. Então são ramos que totalmente difíceis, é necessário ter uma boa análise para entrar, não é algo tão simples assim como parece, mas vale a pena. Bom, eu acho que eu fiquei um bom tempo aqui sem falar na hora que eu estava montando a estrutura, mas acho que deu para entender mais ou menos o que eu estou tentando fazer. As pessoas elas vão simplesmente comentar dentro desse post. Dentro desse post vai ter um botão para revelar, pegar o consentimento do Instagram. Pegou o consentimento do Instagram, a gente já começa a automação. Por enquanto a gente só deixou 2. Por quê? Porque também a gente pode deixar muitas opções. Então, quais seriam essas opções? Prestação de serviço, levando lá para o Forms, e a gente fechando um contrato, digamos assim. E começando no digital. Começando no digital, ela vai ser encaminhada primeiro para o nosso Discord. Ela entrou lá, depois de uns 15 segundos o bot ele vai mandar. Vai ter essa mensagem sugerida para ela. Se ela mandar essa mensagem sugerida, a gente vai mandar um boa, vai mandar o nosso canal do YouTube. E depois, melhor a gente até colocar um delay aqui. Subindo aqui, ó, primeiro. E depois a gente vai simplesmente recomendar o livro A Ideia. O livro A Ideia além disso, posso te recomendar o meu livro que criei do zero há 6 meses atrás. Acidente.
Esse livro onde tive influência, tive certa influência com o mercado digital, com o marketing digital, desde pequeno. Por meio disso, consegui ponto. R$13.000. Esse faturamento de R$13.000 foi em 2 meses, para ter uma ideia. Mas eu não posso simplesmente colocar um valor maior, porque a pessoa também vai suspeitar. Embora esse seja verdade, então aí o meu faturamento durante esse período de 6 meses poderiam variar de 5 a 7 mil reais, mais ou menos, por volta. Mas vamos deixar 13, porque o 13 é um número já bacana. Não tem necessidade de ficar aumentando o preço, por mais que eu possa. Porque não é algo tão legal assim. É apenas faturamento, não é lucro. Então tem essa diferença também. Mas se você faz um faturamento de R$13.000, então significa que você está fazendo dinheiro. Sim, com certeza. Eu poderia ter saído do mercado, poderia ter saído já de mudar de vida muito cedo. Mas eu ainda prefiro manter alguns ramos, porque não necessariamente eu vou simplesmente largar tudo para viver disso. Por enquanto, eu prefiro simplesmente juntar esse dinheiro, deixar ele separado para simplesmente focar em uma agência, fazer essa agência crescer. E assim que essa agência começar a me trazer dinheiro, aí sim eu largo do CLT. Eu fechando esse contrato, tô saindo, sendo bem sincero. E aí vai. Fiz um faturamento de R$3.000. Você acha que isso é muito? Sim, com certeza. Nossa, peraí. Com certeza. Caramba, fiquei analfabeto. Agora é assim, agora entendi. Tá, beleza. Agora a gente vai simplesmente levar essa mensagem aqui, direcionando para outro lugar agora. Aproveitando essa mensagem, o que a gente vai fazer agora? Então, vou te enviar ele agora. Aproveite que está em promoção. Não vou fazer uma cópia tão grande, não há necessidade para isso. Afinal, tudo que eu tô falando aqui, vocês já provavelmente vão ver daqui a pouco. Então vamos lá. Nome do botão: D. Ideia. Ah, mas onde que tá a página? Tá aqui, ó. Mas por que aqui contar outros livros também? Porque a pessoa vai comprar meu livro, vai ganhar esses 5 livros, vai ganhar praticamente uma mensalidade grátis aí do Discord, porque o nosso servidor ele é privado, e a pessoa tem que pagar R$27,90 para poder fazer parte dele, ter acesso a tudo. E é isso de forma bem resumida. Aqui vai contar um pouco sobre mim, e aqui em si eu de fato já apareço. 09 CLP é minha conta pessoal, mas esse aqui já posso mudar também como vaga 0, né? Não há necessidade de também ficar me explanando assim. Mas é isso de forma bem resumida, pessoal. Isso aqui é uma aula bem básica, não é algo que demora tanto. E se vocês forem usar dentro de um mercado, uma agência, um restaurante, uma pizzaria, vocês sabem que isso aqui vai vender.
Porque querendo ou não, você tá literalmente montando uma estrutura que vai estar vendendo sozinha para as pessoas. E agora já foi publicado. Quem quiser dar uma olhada, fica até à vontade. Mas mentira, não dá uma olhada, porque eu tô usando o plano gratuito aqui, e aqui é só 1000. Infelizmente é só 1000. Ai caramba, esqueci. Só 1000 pessoas conseguem praticamente usar essa automação aqui de forma gratuita. Então depois de passar 1000 pessoas, já fica pago. Eu sou obrigado a pagar ou criar outra conta. Então, para evitar esse processo, só entre em contato realmente quem tem vontade. E outra, dentro da Vaga Zero, no nosso canal da Vaga Zero, que também tem, aqui você já tem acesso a tudo isso também. Então tem essas duas contas que eu deixei separada. O certo era não mostrar a conta da Little John para vocês, mas como eu sei que isso aqui já é educacional, um conteúdo que acaba sendo bom para vocês, então aproveitem desse conteúdo, é algo que vai dar dinheiro. E é isso, pessoal, deixa a aula assim por hoje. O vídeo em si já foi longo, são quase 40 minutos de aula. E é isso, faça pouco, faça muito, mas faça algo. Se gostou, aproveita e se inscreve.